Está começando o primeiro Anamnese da Aprovação, um projeto do Curso Mini para te aproximar do seu sonho, que é cursar medicina. E hoje tenho a honra de estar ao lado do professor Alcides Afonso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, João. Esse é um projeto sobre o qual nós já conversamos diversas vezes. Meu nome, como o João já disse, é Alcides Afonso. Eu sou professor do Mini. Estou do Mini desde o iniciozinho de tudo. E esse projeto é para que as pessoas entendam que é possível e como é possível. Esse é o nosso principal objetivo. É um prazer estar aqui. Obrigado, professor. Vou me apresentar, evidentemente, depois desse ilustre mestre que é ao nosso lado. Eu sou o João Aguiar de Almeida, faço medicina no UFRJ e tenho a honra de falar que sou ex-aluno do curso Mini. Esse curso aqui, cara, me ensinou a pensar. Aprovação para medicina foi só uma cereja do bolo daquilo que eles construíram na minha vida. E é uma honra estar aqui ao lado deles fazendo esse projeto. Hoje a gente tem a honra de estar ao lado de uma aprovada para medicina no UFRJ, minha caloura, Iris. Por favor, Iris, se apresenta, fala com o pessoal aí. Oi, gente, meu nome é Iris, eu tenho 21 anos e eu fui aprovada em medicina UFRJ esse ano, graças ao Mini. Eu já tô aqui há alguns anos perto deles, estou muito feliz por ter conseguido, né, essa conquista muito grande. E é uma honra estar aqui como a primeira convidada, estou muito feliz. Bom, gente, é isso, basicamente. A gente vai fazer a primeira anamnese do nosso projeto. Você sabe o que é anamnese, Iris? Sei, já tô sabendo, né? Já tá estudando antes de já sei começar as algumas aulas. coisas. E, cara, muito bacana, a gente vai fazer a primeira anamnese com a Iris. E é isso, foi o que o Alcides falou. É mostrar pra você que tá assistindo aí que é possível, sabe? É realmente possível. O Mini tornou isso possível pra mim, pra Iris, e com certeza vai tornar pra você. Esse é um projeto que a gente quer fazer pra mostrar que é possível você atingir e conquistar seu sonho, que é estudar medicina numa universidade federal. Beleza? Iris, a gente queria bater um papo com você pra mostrar como foi a sua jornada até essa apresentação como aluna de medicina da UFRJ. Vamos começar de um jeito clássico, aquela pergunta que não pode faltar. O que te fez escolher medicina, cara? Por que a medicina? Sempre foi algo que você sonhou, desde pequena, você imaginava que ia ser médica, ou surgiu do nada na sua vida? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas têm essa idealização de, desde pequena eu quis ser médica, meu sonho de profissão. E comigo não foi assim, né? Eu, pequena, não sabia o que eu queria, tinha várias ideias, mas quando eu fui crescendo, eu tive contato, mesmo na escola, assim, com matérias de biologia, que eu me identificava e via que eu tinha interesse mesmo. E também assistindo série de medicina, tipo Grey's Anatomy, assim, normal, todo mundo passa por esse momento. E eu me identifiquei, vi que era algo que eu realmente tinha um interesse, então eu me imaginava estudando, não imaginava assim necessariamente, vou fazer medicina. Eu pensei primeiro na área da saúde e depois eu vi que, não, eu quero atuar assim como médica, pesquisei mais, falei com pessoas que fizeram medicina, que conseguiram passar, e depois disso que eu decidi mesmo. E assim, o processo de decidir cursar medicina não é fácil, porque tem todo um processo antes de você conseguir, né? Então, foi uma atitude bem de coragem da minha parte de assumir pra mim mesma, tá? Eu vou querer fazer medicina. Quantos alunos já chegaram pra você falando? Até pessoas mais velhas. Sempre tive o sonho de fazer medicina, mas não tive a coragem, que foi isso que ele falou, de me dedicar a esse projeto. Quantas vezes você já ouviu isso? Muitas. E isso que a Iris disse, da coragem, é muito presente em diversos discursos. Você vê que varia, claro, das condições da pessoa. Tem gente que teve uma base acadêmica muito boa no colégio e a pessoa era estudiosa e já foi se destacando. E aí não deu tanto medo, vem de um colégio muito bom e não deu tanto medo. Difícil dizer que não deu medo nenhum, né, quando você vai fazer medicina. Mas em alguns discursos você não percebe isso. Em outros, especialmente de pessoas, e você conhece gente assim, que foram fazer medicina depois de fazer outra carreira da área da saúde, você tem amigas assim. É impressionante como faltou ali coragem, e essa falta de coragem talvez não seja a melhor forma de expressar o faltou coragem. A pessoa olhou para aquela situação e pensou, não dá, ou ainda não dá. E talvez não desse. É fácil dizer, não dá sim, tem que ter coragem, tem que perseguir os seus sonhos. É um discurso fácil esse, eu não estou dizendo que ele é errado, mas é um discurso fácil esse.
Para algumas pessoas, a distância a ser vencida até a aprovação é um abismo. E não quer dizer intransponível, mas é um abismo. Para algumas pessoas, a gente não está falando de 1 ano ou 2 anos. Para algumas pessoas, 3 anos seria uma aprovação num espaço de tempo curto, especialmente com as condições com as quais se disputa uma vaga de medicina hoje numa universidade federal. Não é fácil, né? Então, quando você diz do processo decisório, eu queria te perguntar isso. Iris, em que momento, se você lembra do momento em que você pensou, eu vou fazer medicina mesmo? Eu lembro exatamente do momento. Você falou sobre cursar outras áreas da saúde, né? E não sei nem se você lembra. Eu fiz nutrição na FRJ, fiz 1 ano de nutrição. E só que no meio, no primeiro período, né? Final do primeiro período, eu parei. Falei, não é isso que eu quero. Eu quero fazer medicina, só que eu não tenho coragem de admitir pra mim mesma, admitir pros meus pais, admitir pros meus amigos, principalmente, assim, pros meus amigos mesmo, porque todo mundo já tava trilhando a própria vida, tinha gente que já tava no meio da faculdade, quase se formando, trabalhando, ganhando dinheiro, e eu, meu Deus, eu vou voltar, né? Tipo, voltar pro zero, estudar de novo pra uma faculdade que não sei se eu vou conseguir passar agora. Mas eu lembro exatamente, eu tava no meio do curso do primeiro ano, né? E pensei, cara, eu quero fazer medicina, me identifico mais com essa área mesmo, né? Eu vi qual era a atuação da nutrição, não era tão ampla quanto a que eu queria. Eu queria muito pesquisa, queria atuar com algumas partes também da nutrição, mas que eu via que o médico conseguia ter mais atuação mesmo. Então, depois disso, eu falei, tá, eu vou ter que falar pros meus pais, e esse passo foi também difícil, porque, óbvio que a incerteza do filho dá uma aflição muito grande pro próprio pai, né? Porque, pô, meus pais que bancaram todos os meus estudos, então eu fui muito privilegiada por conta disso, mas eu tive essa coragem, sabe, de voltar atrás, porque já tinha feito uma escolha, e antes de entrar em nutrição, eu já fazia cursinho pra medicina, mas eu tinha desistido, né? E entrei pra nutrição. Mas depois eu vi, não, eu tô me enganando, eu não quero lá pra frente pensar, e se eu tivesse entrado? E se eu tivesse continuado, né? Se eu não tivesse desistido? Eu não queria ter essa dúvida de como seria a minha vida. Eu queria ter a certeza do que eu consegui trilhar agora, né? Que agora eu vejo que eu consegui, mas na época era uma incerteza, eu não sabia. A Iris entendeu quando eu disse que ela tem amigas, eu estava falando dela, é que a gente tem uma chefe aqui, importante vocês saberem isso, a Sânia, ela proíbe que a gente divida as perguntas uns com os outros, então eu não podia dizer para a Iris que eu queria perguntar isso a ela. Sânia, a Iris não sabia. Então, muito bacana você compartilhar isso, Iris, porque se não é fácil abraçar o projeto, se em um momento atrás você já não quis abraçar e fez uma outra escolha, olhar para isso e dizer, eu estou me enganando e lá na frente eu estou vendendo o futuro para comprar o presente. Eu acho que é isso. Cara, e essa percepção de que fazer medicina já começa com uma dificuldade, que é ter a coragem de fazer, de falar, cara, eu vou seguir isso aqui e vambora. Você tem que dividir com todo mundo. E aí, quando você divide com todo mundo, você vai escutar o pessoal falando, pô, imagina que você escutou, caraca, mas medicina é muito difícil, mas vai demorar muito, mas, pô... E aí, o que eu quero te perguntar é o seguinte, como foi no colégio, cara? Como é que você era no colégio? Porque comigo foi assim, cara, eu nunca estudei direito no colégio, quando eu falei que queria medicina, todo mundo, pô, gastou. Como assim tu quer fazer medicina, cara? Então, como é que foi sua jornada no colégio? Você sempre foi estudiosa? Você já estava desde cedo ali construindo algo para ser aprovada mais facilmente no vestibular? Ou não? Quando você virou a chave da medicina, você mudou totalmente? Como é que foi? Mas será que eu queria muito falar, porque na escola eu sempre fui muito boa. Sempre fui muito boa desde o iniciozinho, assim, fundamental. Jardim eu era muito boa o tempo inteiro. E isso deu uma falsa sensação de que eu era uma gênia e que a primeira vez que fosse fazer vestibular eu ia passar em medicina. E não só era a minha sensação, mas era dos professores, dos meus amigos. Então o ego que eu tinha era assim, com certeza eu vou conseguir passar em medicina de primeira, com certeza, sabe? Eu sou muito boa nas matérias e tenho facilidade, vou conseguir. E essa minha sensação e minha realidade também, eu vejo que é muito presente nos cursinhos. No Mini tem muita gente que fala a mesma coisa. Eu era muito boa na escola, todo mundo falava que eu ia conseguir e eu não consegui. Então, assim, hoje em dia, tem muita gente que quer medicina. Então, óbvio que muitas pessoas
boas vão tentar também. Todo colégio vai ter uma pessoa muito boa, a melhor, só que são milhares de colégios e milhares de pessoas tentando. Essa ideia de que, eu tiro 10 nas provas de física, nas provas de matemática na escola, então vou conseguir passar em medicina. É uma mentira, sabe? Não é necessariamente verdade. Mas eu fui construindo, óbvio que isso faz parte da minha história, né? Eu fui construindo. Quando cheguei no Mini, tinha matérias que eu sabia, matérias que eu já estava acostumada, óbvio que não na profundidade, né? Quando eu tive a primeira aula de química com a Alcides, eu fiquei, isso que é química de verdade, tipo, tô aprendendo uma coisa que não tive contato antes, né? Mas eu tive essa construção, só não foi o suficiente para eu ser aprovada de imediato. Eu tive que construir mais ao longo dos outros anos. Aproveitando ao longo dos outros anos, como é que foram os seus anos de vestibular? Quais anos você fez? Quais foram, assim, quando foi o primeiro, né? Em data mesmo. Eu me formei em 2019, então comecei o primeiro ano de curso em 2020, junto com a pandemia, que foi a maior dificuldade da minha vida. 2020 e 2021 foram os anos de pandemia. Já seria difícil se fosse o primeiro ano de cursinho no jeito normal, né? Que as pessoas estavam acostumadas. Mas na pandemia era pior porque tinha que conciliar saúde física, saúde emocional, estudos, rotina e a gente estava isolado, né? Então foi muito difícil, muito difícil. O primeiro ano, você te lembra, era catastrófico pra mim, porque eu não conseguia conciliar essas coisas, né? E eu negligenciei completamente saúde física. Eu não fazia atividade física, nada. Pra mim, a minha ideia era, se eu ficar o dia inteiro estudando, vai ser melhor. Sabe? Se eu não perder tempo, 1 hora indo pra academia vai ser melhor. E é uma mentira, já aviso aqui que isso é mentira. Então, dedicar um tempo pra ir pra academia é muito bom, sim. Mas esse primeiro ano, 2020, foi muito difícil. Eu não consegui me dedicar da forma como eu queria, né? A saúde mental não estava das melhores. E a maioria das pessoas também estava assim na pandemia. Mas foi muito ruim. 2021 foi um pouco melhor, porque já estava acabando, né, esse processo de isolamento. Mas mesmo assim, não foi bom. Eu não consigo olhar para 2020, 2021 e pensar, dei o meu melhor, sabe? Estudei da forma como eu deveria, fiz as coisas que eu deveria fazer. Não consigo ver dessa forma. Eu vejo mais como anos de amadurecimento pessoal, sabe? Porque, por mais que eu não tenha feito o que eu deveria fazer, eu fui lá e fiz a prova e não passei. Esse processo de fazer a prova e não passar é o suficiente pra eu crescer um pouquinho, tipo, subir um degrau e pensar, olha, não consegui, bati na trave e tive a coragem de falar, tá bom, vou tentar mais um ano, tá bom, vou de novo fazer isso. E eu acho que, assim, esses 2 anos de pandemia, por mais que tenham sido muito ruins pra todo mundo, mas, assim, nesse quesito de vestibular foi muito ruim, mas esses anos não passaram tão rápido para as outras pessoas. Então, por mais que eu tivesse ficado 2 anos estudando, as pessoas nem perceberam, tipo, ela fez 2 anos de cursinho. Não, foi assim, passou rápido, ninguém tava fazendo quase nada porque era pandemia. Então, não contou tanto assim, sabe? Os anos que realmente, assim, contaram foram 2022 e 2023. Que também foram os anos que eu mais me dediquei e consegui estudar da forma como eu deveria, né? Consegui fazer as coisas da forma que eu deveria fazer. E mesmo assim, foram difíceis da mesma forma, né? 2022 foi muito difícil, porque estudando todos os dias, criando essa rotina da disciplina, que é muito difícil. Não é fácil. Acordei, vou ser disciplinada, vou acordar 5 da manhã, vou pra academia. Não é fácil fazer isso. Então, uma construção. 2023 foi o ano que eu consegui, né? Fazer o que eu deveria fazer mesmo. Foi um ano muito difícil, mas que eu tive algumas mudanças de hábitos em comparação com 2022 que eu acho que fizeram sim a diferença, né? Pra eu ser aprovada esse ano. Você olha para 2020 e 2021 e você falou que foi importante para construir um amadurecimento. Cara, isso é muito bacana porque você consegue perceber que ainda que você não tenha atingido seu objetivo naquela época, você realmente teve algum fruto dali. Mas naquele momento, quando você reprovou em 2020 e 2021, você via dessa forma? Ou você só olhava e falava, cara, que caos, não passei de novo e, pô, minha vida tá um lixo? Em 2020, eu fiz já sabendo que eu não ia passar. Inclusive, eu nem sabia se eu ia fazer a prova. Foi uma conversa minha com o Alcides, né? Eu tava tão mal, assim, emocionalmente, que eu pensei, acho que não vale a pena fazer a prova, eu não vou conseguir passar. Só que aí, acabou que o resultado até foi bom, sabe? Pro meu estado, eu fui melhor que o ano anterior, então, realmente tive uma evolução nesse ano, por mais que tenha sido um ano bem conturbado. E essa evolução mínima me fez pensar assim, nossa, se dedicando pouco do meu tempo, fazendo pouco do que eu deveria fazer, eu consegui evoluir. Então, se eu dedicar mais e fazer mais um ano, eu tenho a chance, né, de conseguir mesmo. Então, eu tive esse estímulo
Mas mesmo assim, né, em 2021 foi quando eu entrei pra nutrição. Eu pensei, vou entrar, tô cansada. E eu pensei, se eu quiser continuar estudando, eu vou continuar estudando. Não continuei a nutrição, né, saí no meio do ano. Mas também foi importante esse processo de mudar um pouco de ambiente, tipo, vou ver como é que é a nutrição. E me fez ter certeza do que eu queria. Então, isso foi bom também, pra eu conseguir voltar pra onde eu queria mesmo e me dedicar da forma que eu deveria fazer. Essa cronologia, Iris, e aí eu vou dizer o que eu penso e você fica à vontade para discordar, né? Para dizer como eu vejo. Para mim, 2020 e 2021 foram anos de derrotas pedagógicas, no sentido, não que você foi derrotada pedagogicamente, mas que houve um aprendizado com a derrota. Em 2020, tanto em 2020 quanto em 2021, eu olhava para o seu desenvolvimento e eu pensava, vai passar, mas não é agora ainda. E quando você foi fazer nutrição, e a gente conversou bastante, em 2021, eu fiquei muito surpreso porque eu via que você iria vencer no futuro e eu não achava que você iria desistir. E naquele momento, embora no seu discurso e o que se revelou verdade depois não fosse uma desistência definitiva, você estava considerando aquilo, mas era uma desistência provisória. Você estava fazendo nutrição e não estudando para o vestibular. E eu pensei, puxa vida, será que eu me enganei, né? E depois você voltou e a gente conhece o famoso resto da história. Em 2022, foi o primeiro ano em que eu olhei assim e disse, vai passar e acho que é agora. E quando eu olho para trás, eu acho que você poderia ter passado em 2022. Eu não achava uma aprovação garantida, absoluta, ainda havia o que evoluir, mas eu acho que você poderia ter passado em 2022, e essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, se você concorda com isso. E quando você saiu de não passar em 2022 para passar em 2023, ali em 2023 era uma certeza de vitória, para mim não tinha a menor dúvida, não que eu não tenha me enganado em algum momento da minha vida, eventualmente vai acontecer, mas ali em 2023 eu tinha certeza que você ia passar. E a minha segunda pergunta é essa. A primeira, se você também achava que 2022 foi o ano em que você foi disputar ali em condições de passar, foi o primeiro. E o que você acha que foi fundamental na mudança 2022-2023? Eu já vejo o seu 2022 como um belo ano, para que você passasse em 2023. Se você acha que teve alguma coisa ou algumas coisas que foram fundamentais. Em 2022, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu tinha certeza. E essa parte de ter certeza foi o mais difícil pra eu conseguir iniciar 2023. Porque uma coisa 2022, 2021 não passei, mas sabia que eu não ia passar, não tinha capacidade. 2022, eu tirava 43 simulados de naturezas, 42 em matemática, 960 em redação. Sabe, estatisticamente era muito difícil que eu não conseguisse passar. Mas fui lá, fiz o Enem, tirei 900 de redação. Foi a redação por causa da redação que eu não passei, né? Natureza eu fui muito bem, e matemática também. Mas esse resultado mexeu tanto comigo. Mexeu muito mais do que 2020, 2021. Mesmo que o resultado tenha sido muito melhor. Porque é pior não passar por pouco, na minha cabeça, não passar por pouco do que não passar por muito. O muito, você ainda tem muito a desenvolver. Você consegue fazer um ano e ficar muito melhor. Mas o pouco, a sensação é de que, meu Deus, por mais que eu estude muito, por mais que eu faça tudo de novo, não vai ser o suficiente pra eu conseguir passar pra medicina. Então, os primeiros meses do ano passado foram muito difíceis. Mais difíceis, assim, da minha vida. Mais do que os meses da pandemia, mais do que tudo isso, porque era eu lidando com a minha frustração e, na minha cabeça, a certeza de que eu não tava conseguindo concluir. Tipo, eu tava sendo incapaz na única coisa que eu tava fazendo há 3 anos. Era a única coisa que eu fazia. Não fazia academia, não fazia mais nada. Era a única coisa que eu fazia. Eu não tava conseguindo. Tava completamente frustrada. E isso mexe muito com o ego, mexe muito com humildade, com orgulho, tudo, sabe? E mexe também em questão familiar, porque os pais já estão assim, poxa, filha, tem certeza? Você já tá muito cansada. Eles ficam querendo resolver a nossa situação, né? Então começa a entrar assunto de, é particular. Esses assuntos, assim, que óbvio, nem todo mundo tem a possibilidade, mas pra mim eles começaram a falar sobre isso. E não era o que eu queria, sabe? Não era, nem passava na minha cabeça. Mas eu iniciei o ano de novo e a Rose, né, professora de redação, ela sempre falava assim, Iris,
eu não sei por que que você não passou. Eu não sei por que que você tirou 900, sabe? Eu não sei o que aconteceu, mas eu pensei, tá bom, eu vou seguir fazendo o que eu tenho que fazer, vou me dedicar nas coisas que eu ainda não tô perfeita, que eu não aperfeiçoei ainda. E foi isso que eu fiz. Eu fiquei o ano inteiro fazendo redação, 2 redações por semana, fazendo muita redação, enchendo o saco da Rose. E consegui 980 na redação, né? Foi por isso que eu passei. Se não fosse 980, eu não passaria na FRJ. Mas, bom, deu certo, né? Consegui mudar um pouco o que eu tava fazendo, que era focar mais em redação. E continuar focando um pouco menos. Eu foquei um pouco menos nas outras partes, mas continuei focando. Não deixei as coisas pro lado, sabe? Não deixei, não abri nada de mão. Então, foi isso. Eu acho que o João vai concordar. Eu acho que essa frase do seu discurso é uma frase muito importante que fique para as pessoas, Iris. Porque nos anos em que ainda não há a chance de passar, é muito mais fácil aceitar a derrota. Mas naquele ano em que você sente que... É porque eu acho às vezes que o aluno ele comete um equívoco na avaliação, o que é compreensível. Uma situação que seria, ele tem condições de passar, vira na cabeça da pessoa uma certeza de que vai passar. E eu conheço diversas pessoas, o próprio João tem um amigo que passou por essa situação. E aí lidar com essa decepção é muito duro. E eu acho que a frase que resume isso é sempre mais escuro antes de amanhecer. A pessoa tem que olhar para aquela última derrota como que ela é. É apenas a última derrota antes da vitória. Eu acho uma frase muito importante essa aí. O amigo sou eu, né, pra variar. E, pô, Iris, você falando aí, eu consigo lembrar do meu 2019, que foi depois de ter me dedicado absurdamente em 2018, não ter passado, e em 2018 ter alimentado a crença que eu tinha certeza que eu ia passar. Certeza, sabe? Eu fiz um ano de 2018 incrível, cara. Eu falava, pô, não tem como não passar. E chegar em 2019 e ver que eu não passei e no primeiro dia de aula tá no mínimo. E eu sei exatamente o que você sentiu, cara. Porque só de lembrar daquela sensação da vontade de chorar. Caraca, cara, eu fiz tudo. Fiz tudo certo, tudo que ele... Pô, tudo que eu faço, mano. Por que ainda não consegui atingir o objetivo? E aí você ter a humildade, mano. E isso é uma coisa que o pessoal que tá desejando passar não consegue perceber. A construção de uma humildade quando você não é aprovado e tem que fazer outro ano é pra sempre. A faculdade a gente vai fazer por 6 anos. Depois acabou. Mas essa construção de humildade fica pra sempre, cara. Pra qualquer outra coisa que a gente vai fazer na vida, sabe? Então, pô, eu olho pra aquele ano de 2019, naqueles primeiros meses ali, que eu ia pro mini, eu usava boné. Eu usava boné porque eu não queria ser visto na rua. Eu não queria que ninguém perguntasse o que eu tava fazendo da vida, sabe? Só queria estar escondido e vamos lá, vou ter que fazer de novo e vamos mais uma vez. E é a pressão da família, que não tem uma pressão em si, ninguém tá te cobrando nada, mas, pô, tu olha pra aquela pessoa que tá ali sustentando já há alguns anos e você não tá dando um resultado, e mais um ano, e mais aquela matéria que você já viu, e você ter a humildade de falar, não, cara, eu vou fazer esse exercício aqui de novo. E vou pro curso de novo, assistir aquela aula de novo. E é isso, sabe? Então, parabéns por essa construção, cara. Eu fico muito feliz pela jornada, de verdade. Esse amadurecimento, essa percepção da humildade é um negócio que eu acredito que poucas pessoas têm a oportunidade de encontrar na vida, sabe? Então, isso fica pra sempre. Se você fosse analisar de uma forma crítica e dar esse conselho para alguém, Iris, qual você acha que foi o seu maior erro, a sua jornada até a aprovação? O que você diria? Ou se você achar que tem mais de um, mas que você acha que foram erros que você não gostaria que um amigo seu cometesse, que um dia, pequena Iris, se for fazer medicina, sua filha, você vai dizer, filha, isso aqui você não faz porque a mamãe já fez e é um equívoco absoluto. Que não fosse uma coisa... Algumas coisas dependem da pessoa. Tem gente que funciona melhor de um jeito ou de outro, mas que você diria que foi um erro ou alguns erros que foram absolutos e que você deixaria esse conselho para a pessoa? Foram alguns erros, né? Não foi só um. Mas o principal foi pensar que eu precisaria dedicar todo o meu tempo ao estudo. Literalmente todo o meu tempo. No início, isso até pode dar certo. Primeiros dias, assim, primeiras semanas. Mas depois, o estudo já não rende da mesma forma. Não tem a mesma eficácia. E eu comecei a ficar cansada. Eu lembro que eu ficava muito, muito cansada em 2022. Eu e a Luana, a gente ficava 13 horas estudando. 13 horas por dia. A gente plantava no Forest. Ficava 13 horas estudando. No final do ano, a gente já tava completamente louca na cabeça.
estava muito cansada, muito cansada. O estudo não rendia da mesma forma. A gente não fazia, eu pelo menos, né, não fazia atividade física, então era muito pior. E acabou que realmente não deu certo. Eu cheguei no dia da prova muito cansada, porque tem revisão, tem vários simulados, tem muita coisa pra fazer. Então, esse foi um erro muito grande meu. E o outro foi permitir que coisas menos importantes entrassem na minha vida e ocupassem um tempo que era muito importante, né? Então, assim, não é todo mundo, eu sei que tem muita gente que consegue passar namorando, por exemplo. Essa pra mim não era uma realidade, eu não conseguia administrar bem, não era algo que eu conseguia fazer. Conheço várias pessoas que conseguiram, mas eu não acho que seja fácil, sabe? Porque, obviamente, no final da semana você vai querer encontrar a pessoa, e no final de semana eu via gente que ficava estudando, ou então descansava, porque é importante descansar, é importante fazer alguma coisa que te dê paz na mente. Mas é óbvio que durante o relacionamento vai ter alguma briga, vai ter alguma situação que vai te tirar um pouco daquele caminho. E eu vi que isso me atrapalhou um pouco, né? É, então, ter esse amadurecimento, né? E essa noção de que algumas coisas que pra gente são importantes e que a gente vai gostar de fazer, precisam ter o tempo delas, sabe? Eu tô aqui focada nesse percurso, então eu vou fazer o que eu tenho que fazer e não deixar outras coisas me atrapalharem. Então, meus pais, obviamente, na época, eles sempre falavam, ai, filha, vai sair, melhor não sai, não faz tal coisa. Só que, na época, eu não tinha esse discernimento, então eu queria fazer a minha própria escolha. Mas hoje em dia eu vejo que eu era imatura. Ainda sou imatura, mas eu era bem mais, então eu fazia escolhas das quais hoje eu me arrependo. Mas, obviamente, eu consegui trilhar, mas se eu não tivesse cometido esses erros, talvez fosse um tempo menor, né? Talvez eu tivesse conseguido chegar, né, nesse meu objetivo num tempo menor. E eu, obviamente, falaria isso pra minha filha, pras minhas amigas, e eu vejo que muitas pessoas adotam disso mesmo. Ah, não saio com ninguém, não vou encontrar ninguém. E outras não, não, eu saio, eu encontro e tá tudo bem, sabe? Mas isso foi uma particularidade minha. Eu acho que depende muito de cada pessoa. E assim, vamos voltar lá pro começo de 2023, depois de você não ter passado num ano que você fez espetacular. O que te motivou a continuar, cara? Porque essa sensação dessas semanas iniciais ali do ano que bate, que a gente estava comentando antes, é duro. Mas alguma coisa tem que fazer a gente continuar. E o que foi? O que foi isso pra você? Duas coisas. Uma foi o orgulho. Ele pode ser ruim pra algumas coisas, mas, por outro lado, me motivou a continuar. Ah, tô já há 3 anos, não vai ser agora que eu vou desistir. Tipo, já tô há 3 anos fazendo isso, eu tenho que chegar até o final. E a outra era, se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Se eu não continuar, se eu não... Todo dia, se eu não vier pra cá, se eu não estudar, o que eu vou fazer? Qual é a outra opção? De qualquer forma, eu vou ter que fazer um outro Enem. Se eu fosse trilhar outra carreira, enfim, eu ia ter que fazer outro Enem, fazer outra prova. Então, já vou continuar aqui, sabe? Eu não tinha outra opção. Era isso ou isso. Não tinha outro jeito. Eu acho que as pessoas parem e falem assim: não, eu acho que você vai conseguir passar, tenho certeza que você vai passar. Poxa, você tinha que ter passado, eu jurei que você fosse passar. Essas coisas não alimentam mais, tipo, parece que eu não tinha mais esperança. Não... Tudo que as pessoas falavam entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque eu sabia que nada tinha a ver com o que as pessoas estavam falando, sabe? Não tinha a ver com a minha capacidade, não tinha a ver com nada disso. Tinha a ver com todos os dias eu fazer o que eu tinha que fazer mesmo. Por isso que eu continuei. Porque era a única saída, era o único caminho. Cara, e assim, não sei se você vai concordar comigo, mas naquelas primeiras semanas, uma coisa que eu lembro e que me ajudou a não ficar pensando nesse looping que é, caralho, tô aqui de novo, tô aqui de novo, tô aqui de novo, era ver esses caras trabalhando junto comigo. Eu lembro aquela primeira semana, vendo de novo aquelas aulas, aula 1 de todo mundo, e pô, eles estavam dando gás, mais um ano, eles estavam dando gás trabalhando pra me colocar lá dentro, cara. Não era justo, sabe, que eu ficasse naquele looping ali na minha mente, um trabalho deles, porque eles estavam trabalhando comigo. Parece que eles estavam vivendo aquele sonho comigo. Tipo, vamos, cara, vamos, tá perto pra caraca, não deu, faz parte, mas vambora, vamos continuar. Pô, não desiste agora, vem comigo, sabe? Isso foi muito marcante pra mim, porque na primeira semana de 2019, eu conversei com o Alcides. Falei, pô, Alcides, cara, o que aconteceu, cara? Por que eu tô aqui de novo? Pô, pra que isso? Pô, não é possível, sabe? E ali ele falou, João, você tem total condição de passar pra medicina FRJ esse ano, mas você tem que fazer o trabalho. E eu vou estar trabalhando do seu lado. E você que teve aula com ele, você sabe como é o trabalho, sabe? E é realmente um trabalho junto, uma construção junto. E isso foi muito importante pra mim, cara, porque sozinho é duro, mano.
sozinho é duro. Você vê, olha o ano que você ficou em 2020 lá isolado na pandemia, como é que foi, sabe? Então, esse contato foi muito importante pra mim, de verdade. Muito obrigado, você. Muito obrigado também, Bruno, e todo mundo do Mini, cara. Sem vocês eu não teria chegado lá e não estaria fazendo a missão FRJ hoje. Obrigado mesmo. A gente agradece a todo mundo. E eu acho que eu falo por todos os professores, e acho que inclusive que eu falo não só para os professores do Mini. Certamente tem alguns colegas de trabalho aí que vão estar ouvindo a gente. Mas ver alguém desistir, Iris, como você, por exemplo, ao final de 2022, ou o João ao final de 2018, mata um pouquinho você por dentro, a gente. Porque eu olhava para você no final de 2022, era uma derrota que era inesperada, mas que na minha cabeça era possível, na sua não era, havia uma certeza de aprovação. É muito nítido que aquela derrota é a última, sabe? Só que você não pode garantir para a pessoa. Não tem como você dizer isso para a pessoa assim, você vai passar esse ano. Mas tem como você dizer, você vai passar. Não desiste. Então, esse depoimento eu acho muito forte, Iris, de como é difícil se dar outra chance depois dessa decepção, porque ali, durante algum tempo pelo menos, a sensação que eu tenho, olhando o que você diz, o que o João diz, é que durante um tempo é como se fosse impossível acreditar de novo. Cara, eu não consigo mais acreditar. Eu só estou aqui, eu estou fazendo, eu vou fazer tudo. Mas eu quero deixar claro que eu não acredito. Eu vou fazer porque é minha obrigação. E esse é um depoimento muito forte. Porque, claro que é triste eu não consigo acreditar mais. Mas quando você olha as coisas com olhos de adulto e não com olhos de criança, e você e o João não são crianças, mas tempo é experiência, né? Você sabe que aquilo vai se curar, especialmente se a pessoa se der a chance de conseguir. O que vai curar a dificuldade de acreditar de novo não é desistir. Pelo contrário, o risco é a pessoa se tornar alguém cínico que passa o resto da vida olhando por cima do ombro e pensando como teria sido se ela tivesse continuado. O que vai curar é a pessoa persistir ali, botar a faca no dente e dizer: meu irmão, eu vou até o final. Eu vou até o fim. E isso todo dia. Se você, quando você disse de erros que você cometeu, eu achei muito interessante porque um dos erros, na sua opinião, foi estudar 24 horas por dia, digamos assim, né? Uma hipérbole, lógico, mas não cuidar de si mesma, não ir à academia, não cuidar da cabeça e do corpo. E outro erro foi deixar que outras pessoas se interpusessem entre você e o processo, por exemplo, relacionamentos, né? E pode parecer, eu não acho que seja, mas pode parecer para alguém um depoimento em que as duas coisas são conflitantes. Um dos erros é só estudar e o outro é parar de estudar. E aí a minha pergunta é, você acha que se você fosse voltar atrás e tivesse a oportunidade de fazer essa jornada de novo, eu sei que você não tem de jeito nenhum, mas se você fosse fazer isso, se o que você corrigiria seria isso de eu não vou estudar o tempo todo, meu tempo não será 100% dedicado ao estudo, mas o tempo que não estiver dedicado ao estudo não será dedicado a outras coisas que não a mim mesma e a cuidar de mim mesma. Eu não vou esperar que ninguém me traga flores, eu vou plantar o meu próprio jardim, se é isso. É exatamente isso. Porque eu saí, né, 2021 e 2020 foram os anos que eu dediquei a outras pessoas, né, digamos assim. E 2022 foi o ano que eu dediquei só a mim, só que só aos estudos, na verdade, né? Eu tava negligenciando o meu corpo, minha saúde. Então eu acho que essa falta de cuidado, de autocuidado mesmo, junto com os estudos foi o meu maior erro mesmo, sabe? Porque por mais que eu estivesse estudando muito e soubesse muitas coisas, isso era inegável, assim, pelos simulados, até pelo próprio Enem, tipo, era claro que eu tinha um certo conhecimento. Mas o que faltava era terapia, era cuidados próprios mesmo, sabe? Então, eu acho que foi exatamente esse o erro, né? É que o meu tempo que eu deveria ter fosse destinado a mim mesma. E isso é muito difícil, tipo, pelo menos pra mim, sabe? Pensar que tudo era para mim, pensar apenas em mim. Isso não era tão fácil assim.
E ainda tô trabalhando nisso, né? Porque autocuidado não é tão fácil assim. É muito mais fácil eu cumprir um compromisso com outra pessoa do que comigo mesma. Mas eu tive uma evolução, né? Ano passado eu consegui fazer um pouco mais disso. E esse ano eu não tô conseguindo mais ainda. Eu acho que foi isso. Iris, e pra pegar o ano de 2023, que foi o ano da construção, final da sua aprovação, qual foi a maior dificuldade que você teve nesse ano, ao longo desse processo de 2023? Acho que foram duas dificuldades. Uma foi conseguir lidar com pressões externas, né? Porque assim, já tava no meu quarto ano, né? Foi meu quarto ano de curso. E aí começa a dar aquela pressão, tipo, 4 anos pra mim é o limite, não quero fazer mais do que isso. Não vou fazer, não quero fazer um quinto ano, não. Vão ser 4 anos, 4 anos. E escutar também outras pessoas, tipo, com 4 anos até eu consigo. Com 5 anos até eu consigo. Não, é muito fácil. E eu começar a me sentir muito mal, sabe? Era difícil lidar com a minha autoestima mesmo. Porque toda vez que eu fazia a prova era, pô, não tô conseguindo, não tô conseguindo, não tô conseguindo. E quando eu tava com a autoestima, tipo, lá no chão, tipo, não tô conseguindo, eu ia fazer o simulado e via que tava indo bem. Só que ao mesmo tempo que eu via que eu tava indo bem, eu já tava descrente. Foi isso, eu não acreditava mais que eu ia conseguir. Então, por mais que eu tirasse 43, 44 em naturezas, eu pensava, não quer dizer nada. Ano passado eu fiz isso também, eu não passei, sabe? Não quer dizer nada. Mas aí eu conversava com os professores. Foi isso, assim. Meu alicerce, eu converso com o Alcides, converso com a Rose, converso com o Bruno, com o Léo, com o Ritter, assim. Pra eu alimentar, sabe? Pra eu alimentar essa esperança. Com você falando assim, não, foi assim comigo também, né? Então, pra mim foi muito importante eu conseguir me identificar com outras pessoas, sabe? Uma representatividade. Querendo ou não, é o que eu tô fazendo aqui agora, né? As pessoas vão assistir e vão falar, caramba, eu tô passando por isso, ou eu passei por isso. E pra mim foi importante isso, sabe? Eu consegui ver no quadrinho dos aprovados que tem lá no Mini, ver, pô, muitas pessoas estão passando, por que que eu não vou conseguir passar também? Pessoas com mais tempo de curso passando, pessoas que, pô, fizeram outra faculdade, são bem mais velhas, conseguiram passar. Então, essas pressões externas de idade também, porque tenho 21 anos. Já me sentia velha no curso. Pô, tô muito velha. Já tá passando meu tempo, não vou conseguir. Essas pressões que parecem coisas banais, mas que mexem muito, porque vai se somando, sabe? A idade, o tempo de curso, são os resultados, tudo isso, as coisas vão se somando. Então eu ficava mal comigo mesma, né? Quando eu ia assistir a aula, de novo isso, de novo essa matéria. Essa questão que eu já fiz 10 vezes, tô fazendo de novo e de novo. E esse foi o aprendizado, né? De não desistir, continuar fazendo, mesmo que a coisa pareça cíclica. Não é, tipo, tô subindo, tô melhorando. Esse aprendizado que foi o mais importante. Um monte de pressão, um monte de coisa. Não é só uma, são várias. A vida tá acontecendo. Enquanto a gente tá ali estudando, a vida continua acontecendo, cara. E isso o pessoal não entende. Cara, você tá pensando que outra pessoa ali do seu lado tem 17 anos, você já tá com 21, você já reprovou 3 vestibulares, você sabe exatamente como é que é o dia do Enem. Cada minuto você sabe, a outra pessoa não sabe nem que tem que guardar o celular, entende? Cara, isso é pesado. Eu sei o que você tá falando, sabe? Pô, parabéns por ter sustentado mais ou menos disso e ter feito o que deveria fazer. Porque você falou, a gente não tinha mais fé naquilo. A gente não, cara, não conseguia ver a possibilidade. Mas a gente fazia o que tinha que ser feito. Porque quem falou que tinha que ser feito? Alguém que entende. Eles. Meu irmão, é isso. Os caras estão falando que tem que fazer isso. Eles dão o resultado. Estão dando aí há anos resultado nessa porra. Então, vou fazer o que tem que ser feito, cara. Pronto. Ainda que eu tivesse lá de boné igual uma pessoa esquisita, sem querer ser visto na rua, a gente ia lá, vamos lá, vamos fazer mais um dia, e mais um dia, e mais um dia. Até o dia da prova, e é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi o dia da prova? O dia do Enem? Esse dia, os dois, né? Eu acho que eu tava mais nervosa pro primeiro, pelo trauma com a redação. Então eu tava apavoradíssima com o primeiro dia. Mas eu adotei de todas as crenças possíveis. Eu tava assim, olha, eu vou levar todo tipo de fé que existe no mundo, eu vou levar comigo. Então, levei terço, levei foto do Alcides de Santo, levei paninho do Léo, que ele usava pra apagar o quadro. Eu levei tudo que tinha, assim. Porque eu pensei, olha, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, assim, que os astros, que os anjos, que tudo, assim, corrobore com isso, sabe? Então, eu tava calma, apesar de estar com muito medo, eu tava calma porque não tinha mais nada que eu podia fazer, né?
Então, no primeiro dia, eu lembro, fiz a redação e tava muito nervosa por conta da redação, reli, fiquei, meu Deus, não sei se deu certo. Depois que a gente faz redação, a gente lê e acha um monte de coisa que a gente faria diferente depois. Ai, não, mas deixa pra lá, já fiz e foquei no resto da prova, né? Fui pra casa e tava tão tensa que eu corrigi a prova. Corrigi a prova com um gabarito extraoficial. E eu lembro que todos os professores, eles quiseram me matar por conta disso, né? Porque segundo dia é muito importante. Só que eu pensei, tudo bem, corrigi, não fui mal, assim, fui bem. Tudo bem, vou dar o gás pra segunda semana. E me dediquei muito na segunda semana, mas sem me cansar. Porque tinha um ano, o resto do ano eu já tinha feito todo. Não ia acontecer um milagre na última semana a ponto de eu gabaritar a prova. Não ia acontecer isso. Então, fiz a segunda semana, fiz a prova. Eu saí da prova falando, fui muito bem. Fui muito bem. E antes do segundo dia, fiz uma oração, tipo, juro, eu tava muito alinhada com qualquer tipo de fé. Fiz uma oração e falei, eu quero tirar 42 em naturezas e 39 em matemática. Eu tirei 41 em naturezas e 39 em matemática. Tipo, pode não ter sido oração, mas assim, deu super certo. Eu retiro os anos de trabalho. Não foram os anos, gente, foi a oração que fez isso. Cheguei em casa, eu corrigi a prova, falei, passei. Passei, com certeza, corrigi, vi que eu tinha tirado 41 e 40 em matemática, que uma foi anulada, né? Falei, com certeza eu passei e comecei a ficar muito feliz. Não foi de imediato, né, que eu passei, então foi Errei um pouco nessa comemoração precipitada, mas deu certo. Quando eu saí do segundo dia, eu já fiquei muito feliz, porque o meu resultado foi muito bom. E eu vi que esse ano, assim, de estudos, por mais que eu foquei mais em redação. Então, se eu tivesse focado muito em matemática, poderia ter ido até melhor, mas... Enfim, tô muito feliz, obviamente. Deu certo, nem importa o que eu fiz. Bom, primeiro eu quero, se tiver algum representante da Santa Igreja Católica ouvindo isso aqui, tomando Deus como testemunha de que eu nunca fiz um santo com a minha imagem. Essa heresia não partiu de mim. Então, que eu não pague por esse pecado que não foi meu. Segundo, a própria Iris disse, mas nunca é demais reforçar. É um equívoco corrigir a prova do primeiro dia antes do segundo dia. É um erro. No caso da Iris, não a afetou, porque ela foi bem no primeiro dia. Mas ela poderia não ter ido tão bem em número de acertos e ter tido um TRI maravilhoso no primeiro dia, mas isso ter afetado a cabeça dela para o segundo dia. Eu tenho certeza que ela concorda com isso. Isso é um erro. Não façam. Mas eu queria dizer isso, assim, seja qual for a fé da pessoa, é muito importante cuidar não só do corpo e não só da cabeça, mas do espírito também. Paz talvez seja a palavra-chave num ano de vestibular, né? Como estar em paz ajuda. Não é essa a sua percepção de que nos momentos em que você consegue estar em paz, mesmo que você não acredite que você esteja descrente, mas você tem paz para poder fazer o seu trabalho ali. O que você falou mesmo é lidar bem com o espírito. E não tem nada a ver com religião, assim, que a gente tá falando necessariamente, né? Porque eu lembro que nos momentos que eu tava muito cansada, tava exausta, e assim, eu ficava o dia inteiro no quarto, que era o meu caso, né? Eu estudava no meu quarto, tem pessoas que estudam em um lugar separado, mas era no meu quarto. Isso eu acho que é muito difícil também, estudar no próprio quarto, porque eu tava aqui na escrivaninha e do meu lado tava a minha cama. Muito fácil eu sair da escrivaninha e deitar na minha cama. Com a falsa ideia de que, não, vou continuar estudando aqui deitada. Não era o que acontecia. Acabava dormindo. Mas era muito difícil, porque eu tava no meu quarto, cansada, no mesmo ambiente o dia inteiro. Aí eu saía, ia pro meu quintal, via um verde, assim, via a natureza. Eram poucos minutos, sabe? Era só realmente ter um contato com uma coisa maior do que eu mesma. E eu parava e refletia, caraca, olha o meu tamanho perto do universo. E só essa reflexão na minha cabeça já me fazia parar e ficar muito melhor. Pensar, poxa, um ano de cursinho, tipo, pô, que é isso? Perto do resto da minha vida, sabe? O que importa se eu vou passar com 21, 22, 24, 25, 26? Eu não pretendo morrer com 30, sabe? Eu pretendo morrer bem mais velho. Então, esses anos não vão fazer toda a diferença. E por mais que eu fique mais anos tentando, o ganho que eu tenho como pessoa, eu juro, eu não troco isso. Eu já parei e refleti comigo mesma. Eu mudaria a minha trajetória? E eu não mudaria. Porque se eu passasse com 18 anos, a pessoa que eu era lá atrás,
eu não queria ser essa pessoa, sabe? E eu vejo muitos amigos, assim, pessoas que eu conheço que passaram novos, sabe? Com 17, 18, que com a minha idade não tem a mesma cabeça do que eu tenho. Óbvio, tem outras qualidades, desenvolvendo outras coisas na faculdade, mas o processo de tentar e bater na trave anos seguidos, sabe? Isso construiu em mim algo que eu precisava muito, que era a humildade, sabe? Ter a certeza de que eu não sou maior do que ninguém, de que, não é porque eu tirava 10 e todo mundo falava que eu ia passar e não passei, não é por isso que eu sou melhor do que ninguém. Foi muito importante pra mim, sabe? E quando eu olho no espelho, eu vejo que a pessoa que eu sou hoje é a pessoa que eu queria ser. Então, essa construção, esses anos foram muito importantes pra mim, sabe? Foram imprescindíveis. Você estudava em casa? Você fez o mini online? Na minha época não tinha. Ou antes da pandemia. Como é que foi isso pra você? Fazer o curso online? Como é que era essa interatividade? Porque eu imagino que tenha sido um desafio muito maior. Já era difícil na minha época, era presencial. Como é que foi no online? Eu experimentei todas as modalidades do Mini, né? Tipo, tive várias experiências. Em 2020, quando eu comecei, foi presencial. Só que depois eu fui pro online de forma compulsória, porque pandemia, não tive muita escolha. Inicialmente foi um desafio muito grande, porque na época eu tinha 17 anos quando eu comecei o Mini. Me formei na escola com 17 anos. Eu era muito imatura, então, assim, até presencialmente já era difícil conseguir ficar 5 horas, na época eram 5 horas de aula. Ficar 5 horas focada ali, era muito difícil. Agora em casa, as aulas eram gravadas, assim, eu assistia aulas gravadas do Alcides que duravam muito tempo. Diga-se de passagem. Do Bruno, então, se eu ficasse o dia inteiro assistindo, não acabava a aula. Era muito difícil conseguir manter essa disciplina e esse foco, que ao longo do tempo acabou que virou parte da minha rotina, sabe? Eu consegui administrar esse tempo todo de estudo, eu consegui tornar o estudo um pouco mais produtivo. Mas esse foi em 2020, eu assisti gravado. E em 2021, eu assisti ao vivo, que era as aulas pelo Meet, né, conversando. Foi a modalidade que eu mais me adaptei, foi assim, pelo ao vivo. Acho que rende mais, a aula é mais interativa e tem menos dispersão, porque não tem aluno levantando pro banheiro, não tem esse tipo de coisa, sabe? Pra mim, funcionou muito bem. 2022, eu fiz também todo ao vivo. Gostei muito, foi muito bom. Foi o ano que eu mais me dediquei, eu estudava muito. Foi o ano que eu estudei 13 horas por dia, assim. A Luana também fazia ao vivo e passou pro FRJ. E no 23 foi quando eu mudei. Eu fiz o híbrido. 2 matérias eu fazia no presencial, inicialmente, depois eu fiz 3. E o resto eu fazia ao vivo em casa. Qual foi o meu método, né, de pensamento? Eu escolhi pro presencial as matérias que eu precisava de maior foco, assim, de maior atenção dos professores. Eu precisava que os professores falassem comigo, presencialmente mesmo. Então, a Rose, que é a professora de redação, ela presencialmente passa redação pra fazer em sala de aula. Eu precisava disso, eu precisava que alguém parasse e ele falasse, Iris, faz redação. Porque eu em casa demorava muito e ficava me boicotando, ficava procrastinando pra fazer redação, então foi algo necessário para mim. Eu escolhi fazer redação e deu muito certo, né? Consegui meu objetivo. E química, porque o Alcides fica falando com a gente o tempo inteiro ali, falando comigo. Isso pra mim foi muito bom também. E biologia, eu comecei depois, porque eu percebi que eu precisava de um foco maior na sala de aula mesmo, sabe? Não no ao vivo em casa. As outras matérias, física, matemática, eu fazia ao vivo, porque eram matérias que eu tinha facilidade. Já estava ali acostumada com o ritmo das aulas, já estava habituada a fazer isso em casa, sabe? Já conseguia eu mesma me disciplinar a fazer essas matérias em casa. Acho que eu ainda precisava de uma mãozinha assim, puxando. Eu escolhi fazendo presencial. Em 2022, você e a Luana estudaram 13 horas por dia com muita frequência. Eu lembro disso. Vocês criavam aí a florestinha de vocês praticamente reflorestaram o forest, né? Era muito tempo de estudo ali. E em 2022, a Luana passou para o UFRJ e você não passou. E você disse que vê como um equívoco ter só estudado. Eu também vejo, que fique bem claro. Acho o seu amadurecimento extraordinário, Iris. Acho que você entende do processo hoje como poucos. Eu vi isso acontecer com o João também. E o João depois quis escrever um livro sobre isso e acho que você deveria seguir o mesmo caminho. Você não precisa escrever um livro se você não quiser, mas acho que você deveria escrever sobre isso. E é bom fazer isso aqui, vamos dizer assim, ao vivo, que a nossa diretora, Sânia, não pode nos proibir.
Mas acho que seria muito legal trazer a Luana aqui depois também. Acho que seria fantástico trazer a Luana Com aqui, certeza. né? Porque eu queria fazer essa pergunta para ela também. Se ela também... Porque ela passou. E às vezes é mais difícil a gente ver um equívoco quando o resultado final é positivo. Mas se ela também vai ver isso como um equívoco de estudar o tempo todo. Porque para mim é muito claro que é muito claro que a chance de você degringolar psicologicamente é grande. Talvez não aconteça, talvez aconteça. Talvez a Luana tenha uma amiga que tenha degringolado psicologicamente. Ela é quem vai dizer se ela tem esse amigo ou não. Mas é muito importante ter esse pacote completo, né? De cuidar do estudo, por óbvio, o estudo ali. E até quando você está cuidando do corpo, é para o estudo. Você é uma profissional do estudo ali. E quando você está cuidando da cabeça, é para o estudo. E quando você está cuidando do espírito, é para o estudo. Não que a pessoa não deva cuidar do corpo, da cabeça, do espírito depois daquilo ali. Mas que a pessoa não visse aquilo como lazer, né? Ou como opcional. Não, você é um profissional do estudo. Então você está cuidando do seu corpo para que haja um corpo melhor para o estudo. E da cabeça, idem, e do espírito também. Você concorda com essa visão de que você virou ali em 2023 uma profissional do estudo e talvez pessoas do entorno vissem você indo à academia e fazendo meditação no jardim e achassem que você estava menos dedicada e não, você era apenas uma profissional mais madura e melhor? Eu acho que essa mudança de comportamento em 2023 foi essencial mesmo para eu conseguir meu objetivo, porque por mais que as horas de estudo fossem menores, eram de maior qualidade, né? Eu conseguia me dedicar mais. Em 2023 eu nem me dediquei à atividade física, não. Eu continuei, assim, empurrando com a barriga, mas fazia terapia toda semana, estava me dedicando a isso. Tentei compensar a saúde mental pela física, mas não recomendo. Tem que dedicar as duas mesmo. E fazia, tipo, tinha momentos de lazer, sabe? Fazer as coisas que eu queria, sair com meus pais, sair com meus amigos. Esse momento de descanso, um descanso real, né? Porque ficar no celular não é um descanso. Não é descanso. E eu saí mais cansada, saí me comparando com as outras pessoas, mas enfim, essa mudança foi bem. Iris, e para encaminhar nossa conversa para o fim, infelizmente, queria saber assim de você, depois do Enem, porque para quem quer medicina na Federal e vai prestar o SISU, é uma outra batalha. Como é que foi o tempo de SISU? Se o Alcides quiser falar alguma coisa sobre isso, que é um trabalho árduo, compartilhe um pouquinho com a gente, por favor. Sobre o assunto que até você estava falando, da perda de fé, crença, tem tudo a ver com o SISU. Porque o SISU, querendo ou não, a sensação que a gente tem nos vestibulandos é que a gente está numa roleta russa. A gente não sabe o que está acontecendo, não tem certeza de nada. Mas, graças ao Alcides, eu pude ter essa certeza e essa crença nele, né? Eu tive que depositar toda a minha esperança no Alcides. Sim, ele tinha que estar certo e essa era a minha única opção, né? Eu queria muito que ele estivesse certo e, obviamente, que antes de eu ser aprovada não era uma certeza, era uma completa dúvida e eu tava descrente, tanto que eu fui pra particular, né? Não fiquei só esperando o resultado do SISU, eu fui pra particular. Mas no período do SISU mesmo, que eu tinha que me inscrever, o Alcides ficou lá todos os dias, me acompanhando, falando o que eu tinha que fazer, me ajudando, me auxiliando, mesmo quando eu tava mal, quando eu tava bem, quando eu tava surtando, tava ele lá, atendendo minha ligação, me ajudando, falando qual era o processo mesmo. E foi imprescindível, né, esse acompanhamento dele. Porque se não fosse o Mini, assim, no geral, né, porque eu falava com outros professores também, se não fossem eles, talvez eu tivesse feito uma escolha errada, colocado a minha nota numa outra faculdade que não era o que eu queria. Poderia ter sido aprovada em outra faculdade que, no final, eu não ia ficar satisfeita, porque eu ia ver a minha nota sendo chamada na FRJ, sabe? Então, foi necessário um amadurecimento e é difícil essa conversa com os pais, né? Falando pro pai assim, não, eu sei que ela não tá passando ainda, eu sei que ela tá passando em outra e que ela não vai deixar a nota lá, mas confia que nessa eu acho que ela consegue. É difícil conseguir convencer. Eu consegui convencer, falei, pai, vou deixar aqui na FRJ, seja o que Deus quiser, senti aqui uma energia, fiz uma oração, vou deixar aqui. Ele mandou ir pra igreja todos os dias, fui seguir o método, deu certo, fui chamada na FRJ, né? Nós tivemos 4 anos de histórias
de história construída ali, né, no Mini. E eu sei que você é uma pessoa que nunca vai deixar o Mini. Eu senti isso com o João, sinto a mesma coisa com você. O Mini sempre vai ser sua casa. E quando eu digo para as pessoas que o Mini somos nós, é isso. Claro que existe a instituição SISU, mas o que te fez deixar o FRJ, mesmo tendo nota para outros lugares, e as pessoas, imagino em casa, te dizendo para botar para outros lugares, e você não estava passando no FRJ, o que te fez deixar o FRJ ali no final? Eu confio em você. Em outras palavras, tipo, eu sempre ia confiar em você. E eu lembro que meu pai, no período, ele ficou muito nervoso, porque você falava assim, não, você vai conseguir, você vai conseguir. E nada, tipo, indicava necessariamente que eu ia conseguir. Meu pai tava com muito medo. Só que eu confiei muito, sabe? Quem, os meus amigos do Mini, assim, todo mundo mais próximo, sabe? Como que minha relação com o Alcides é, tipo, pai e filha, sabe? Durante esse processo, se não fosse o Alcides, eu não teria conseguido, eu não teria continuado. Eu sempre falava, meu segundo pai, porque quando eu não tô em casa, até quando eu tava em casa, eu mandava mensagem falando com ele. E eu via como que ele confiava em mim, como que ele tinha esperança, né? Como que ele sabia que esse processo ia ter um final feliz. E no final, pra eu deixar mesmo na FRJ, foi isso, porque eu tive essa confiança e eu também queria dar essa sensação de orgulho, assim, de caraca, eu consegui passar pra FRJ, sabe? Eu fiz esses anos de curso com ele e no final o meu objetivo maior foi concluído com sucesso, sabe? Obrigado por ter confiado. A gente sabe o quanto o SISU, o João sabe, você sabe também, quanto o SISU desse ano foi particularmente difícil. Espero que a gente não seja preso por causa disso. Mas o gerenciamento que o INEP fez no SISU desse ano foi para ser repensado, assim. O SISU muito ruim, muito mal gerenciado por parte do INEP. Eles são melhores do que isso. E foi um SISU muito difícil. Muito mesmo. A gente já vem trabalhando com o SISU, mapeando o SISU desde 2018. Ainda era aluno quando eu e o Cid começamos a fazer esse trabalho. E, cara, obrigado ao Cid por ter me convidado naquela tarde de janeiro de 2019 para ir na sua casa pra gente começar aquela planilha. Porque ver uma aprovação saindo dali, sabe? Alimentar uma esperança, uma possibilidade, é sensacional. A gente vai passar 6 anos no fundão agora. Por conta daquilo ali, cara. Teve um começo, sabe? Entende? Isso é muito bacana, cara. Obrigado por essa oportunidade, de verdade. E por ter feito o trabalho comigo também. Sério. Eu que agradeço. Obrigado aos dois. Bom, gente. Iris, agora a gente queria agradecer a sua participação aqui. Tenho certeza que o pessoal que escutou aí viu, tem muito a aprender com você, quem tá vivendo a trajetória do vestibular. E o Mini queria fazer uma homenagem a você. Temos uma surpresinha pra você, tudo bem? Tá. Direção, pode colocar aí. Você está no arquivo confidencial. Eu não tô acreditando. Olha, é de tirar o chapéu, de verdade. Você merece muito, muito, muito um beijo carinhoso no seu coração. Todos nós que somos próximos de você, vimos o quanto você se esforçou e o quanto você foi persistente e corajosa de continuar nessa jornada em busca do seu sonho. E você conseguiu, você é mais que merecedora disso. E eu tenho certeza que você vai brilhar muito como médica. Te amo. Só você sabe por tudo que você passou para estar aí. E queria dizer para você aproveitar. Aproveita esse momento que ele é seu e vem que a medicina te espera. Sua aprovação no curso de medicina da UFRJ, um dos mais considerados do Rio de Janeiro, foi uma concretização de um dos seus maiores sonhos, trazendo muita alegria e orgulho para sua família. Tenho certeza que Iris tudo fará para concluir seu curso com brilhantismo, contribuindo para a valorização da saúde, em benefício e conforto da humanidade. Parabéns, Iris. Que Deus lhe abençoe. Eu sabia que você ia conseguir. A gente não sabia quando, mas eu tinha plena certeza que você ia conseguir. E acho que todos que te conhecem tinham essa certeza, porque a gente nunca duvidou da sua inteligência. E o que eu espero, do fundo do meu coração, é que com essa conquista você nunca mais duvide da sua capacidade e da onde você pode chegar. Muito feliz por você. Gritei tanto quanto você aqui em casa quando soube, chorei muito.
Foi uma felicidade muito grande para todos nós. Contei para todo mundo, compartilhei coisas que eu não sou de fazer, né? Você sabe. Compartilhei, expus, falei, enfim, fiz uma festa, porque tenho muito orgulho de você. Deus tem um futuro lindo aí para você dentro da medicina. Tenho certeza que você vai brilhar, tá? Um grande beijo, sua tia tá aqui para o que você precisar. E sempre muito orgulhosa e feliz por suas conquistas. Medicina na UFRJ. Que conquista, minha filha. Foi uma longa batalha, em que a frustração, as incertezas, e eu acho que até pensamentos de desistir devem ter passado pela sua cabeça. Aí você resistiu, com empenho, muitas horas de estudo, renúncias pessoais, mas você alcançou o seu objetivo, que era entrar na universidade pública, especialmente a UFRJ, o seu desejo, para cursar medicina. Tenho muito orgulho de você, especialmente da mulher que você se revelou nesse processo. Uma mulher guerreira, resiliente, mais humana, né? Qualidades importantes para os próximos capítulos aí da sua vida, né? Essa trajetória foi árdua, mas eu acho que ela também trouxe benefícios para você enfrentar o próximo capítulo da sua vida, que é a universidade, ou seja, trouxe amadurecimento, né? Aquela casca que a gente costuma dizer, para poder enfrentar todos os desafios da vida, né? Como se fosse, né, aquele período que o filhote de pássaro está no ninho, para adquirir as penas e formar a asa para poder voar e viver as próprias aventuras, né? Então, minha filha, o que eu posso dizer é assim, bata suas asas e voe e vai viver o seu sonho de cursar a universidade. Que Deus guie e ilumine sempre o seu caminho, os caminhos que você percorrer, tá? Pai te ama muito e sempre estarei aqui para apoiar nas escolhas, tá? Um beijo. Filha, você alcançou um grande sonho e se descobriu capaz de conquistar qualquer coisa. O que eu desejo para você é que você sempre tenha um novo sonho bom. E que a cada novo sonho bom você percorra bons caminhos. E nesses bons caminhos você sempre aproveite a oportunidade de unir a luz do conhecimento com a força maior que existe, que é do amor. E aí, filha, a verdadeira felicidade sempre andará lado a lado com você. Te amo demais. Muito, muito, muito. Parabéns. Iris, querida, ouça o início dessa música. Foi tudo que eu te dediquei durante toda essa sua jornada. E é com muita alegria e emoção que eu participo dessa homenagem linda. Um Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Que coisa mais rica! Tô filmando vocês! Cadê aquele abraço? Por quê? Ai, pô, gente, obrigada. E aí, eles? Então, manda uma mensagem aí pro pessoal de casa que vai ser seu futuro calouro, sua futura caloura. E já divulga aí seu arroba, pô. Fala pro pessoal pra te procurar, te perturbar lá. Gente, meu Instagram é irislore_, tá? Pode me seguir, mandar mensagem. Eu tiro qualquer dúvida e qualquer insegurança que vocês tenham, eu posso estar ouvindo. Mas a minha mensagem principal é: não foquem nos outros. Não pensem o que os outros vão pensar sobre você. Não se importem com o que os outros vão falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Porque quem vai viver os anos da sua vida é você mesmo. Podem estar falando mal de você, falando mal do que você está fazendo na internet, divulgando qualquer coisa. Mas quem tá se beneficiando disso é você. Quem tá trilhando a sua vida é você mesmo, né, sabe? Não importa se você demorar 5, 10 anos pra conseguir o que você quer. No final, a felicidade de conseguir isso já é maravilhosa. E eu não me arrependo de ter demorado 4 anos, sabe? Não importa se vão falar o tempo que eu levei. O que importa é que vão falar: ela tá na medicina FRJ. E é isso que eu desejo pra vocês. Professor Alcides, por favor. Dar meus parabéns para Iris pela resiliência, pela pessoa que ela construiu nesse caminho. Acho que é isso, né? Você construiu uma pessoa dentro de você. Isso é para sempre. Claro que você vai ser médica para sempre, vai ser médica pela UFRJ para sempre. Mas a pessoa que você construiu não vai estar ali apenas na sua profissão. Vai estar ali o tempo todo. Eu acho que isso é extraordinário. Meus parabéns. Agradecer ao João pelo convite e deixar essa mensagem para as pessoas de que qual a pressa que você tem para abraçar um sonho que não é o seu, né? Para alguém fazer nutrição, certamente é o sonho. E aí que a pessoa faça nutrição. E seja feliz em nutrição. Para alguém
ir para uma outra faculdade, para uma faculdade que não precisa ser federal, que pode ser particular, é um sonho, e aí é legítimo ter pressa de fazer isso. Mas se não é o seu sonho, qual é a pressa, né? É isso aqui que a gente viu hoje que significa quando a gente diz que o Mini somos nós. Somos nós e é você, Iris. O Mini sempre será a sua casa. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Gente, queria deixar aqui um convite para você que está assistindo isso. Seguir a gente lá no Instagram, @CursoMini, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o like, manda um comentário aí para eles responder também, tá bom? E, cara, se você quiser viver isso, que a Iris está vivendo, esse sonho, manda uma mensagem pra gente lá no WhatsApp e vem fazer parte da família. Mais uma das muitas e muitos aprovados na Medicina FRJ que tem o Mini como lá. Parabéns, Iris. Muito obrigado pela participação, tá? E por ter compartilhado isso aqui com a gente. Obrigada a vocês, é uma honra estar aqui. Qualquer chamada que vocês tiverem, eu vou estar sempre atendendo, porque eu sou muito grata e realmente o Mini somos nós. É isso. O Mini somos nós. Um abraço. Fiquem com Deus.